Terceira vez, como ovelhas que não têm pastor. A leitura bíblica está em Mateus, capítulo 9, abra sua Bíblia, tá bom? Capítulo 9, versículo 35 até o 38. Mateus, capítulo 9, versículo 35 até o 38. Amém. Alguém achou? Alguém mais? Quem achou vai dizendo amém. Amém? Mais alguém? Mateus capítulo 9, 35 a seguir. Amém. Glória a Deus. Podemos ler? Diz a palavra do Senhor. Jesus ia por todo lado fazendo o bem. Esse é o tema, né? A seara e os trabalhadores. Não é assim que está aí? Diz o versículo 35, percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam o que, irmãos? Aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a quem, irmãos? Aos seus discípulos. E disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. Amém, irmãos? Irmãos, isso aqui é muito importante. Nós vemos aqui nesse texto uma grande preocupação de Jesus. Jesus estava tendo uma preocupação. Ele percorria todas as cidades. E ele olhava as grandes multidões, e ele as curava, e ele as libertava. Chegou o momento que ele parou, olhou as multidões e se compadeceu. Se compadeceu e disse assim: esse povo aí é um povo que precisa ser alcançado. Precisa de direção. Esse povo é um povo que está exausto, que está o quê? Cansado. Amém? Aí o Senhor volta para os discípulos e fala o quê? Rogai ao Senhor da seara. Vou dizer mais uma vez, talvez você ainda não entendeu o que eu falei aqui. Ele olha para os discípulos e ele fala o quê? Rogai. A palavra rogar não significa orar. A palavra rogar, ela tem um sentido de busca, de vontade, de desejo, de pedido, Senhor. Rogai ao Senhor da seara. Porque muitos são aqueles que precisam ser chamados para trabalhar. Então presta bem atenção no que eu vou lhe falar. Qual foi o primeiro trabalhador do Senhor da seara? Uma pergunta aí. O primeiro trabalhador da seara foi o Senhor Jesus. Ele veio para buscar os que se haviam perdido. Não foi isso? Porque o Filho do Homem não veio para os bons, mas ele veio para buscar os que se haviam perdido. Diga comigo, ovelha perdida. Amém? O primeiro trabalhador então é Jesus. Aí ele diz assim, rogai ao Senhor da seara, para que ele envie mais trabalhadores. O que Jesus era? Um trabalhador da seara. Quem enviou ele? O Senhor da seara. Aí está dizendo, ele tem que enviar vocês também. Vocês têm que pedir para ele. A obra que eu comecei é uma. E vocês são contratados
por Ele. E Ele que vai galardoar vocês. Tem irmão que viaja na maionese, achando que o fato dele aceitar Jesus, ele já vai receber coroa e tudo mais. Né? Não. Reino dos céus é para quem é trabalhador da seara. Amém? Imagina um irmão recebendo uma grande coroa linda e maravilhosa, e Paulo ali olhando, disse, esse cara fez o quê? Pegou alguma mordida de víbora, pelo menos para envenenada? Não, ele estava assistindo Netflix, aceitou Jesus e ele quer coroa. Quer coroa? Não dá, filho, não tem como. Entende o que eu estou falando? Amém? Então nós vamos falar hoje sobre a necessidade que a obra do reino tem, tá? E que nós devemos orar. Vamos falar também um pouco sobre a vida da igreja, a importância dela, e vamos falar mais ainda. Nós vamos tocar no assunto de como é ruim um irmão sair da vida da igreja. Irmãos que se afastam da vida da igreja, com certeza vão passar mal espiritualmente. Primeiro ponto que eu quero abordar hoje aqui é pregar o evangelho a todas as cidades e circunvizinhança. Povos, né? Aqui em Santarém é muito grande, irmãos. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu vim para cá, para Santarém, eu imaginava que era pequeno. Porque a Santarém é uma terra pequena, né? E aí, nós estamos falando de 25 anos atrás, quando eu vim para cá casar, eu acredito que tinha uns 150 mil, hoje nós somos 360 mil habitantes, né? A Igreja da Paz é uma igreja muito grande, a Assembleia de Deus também é uma igreja muito grande, e pasmem que eu vou falar para vocês, a Igreja Católica também é uma igreja muito grande aqui. Então eles têm um trabalho sério, ainda há espaço para trabalhadores, ainda precisa ter mais gente para trabalhar, amém? Então o Senhor, ele deixa claro que todas essas cidades precisam ouvir o Evangelho, todos precisam ouvir o Evangelho, né? Todos os bairros dessa cidade precisam ouvir o Evangelho. No quarteirão onde você mora, alguém precisa ouvir o Evangelho. Na escola onde você estuda, alguém precisa ouvir o Evangelho. Você sabe o que eu acho interessante? É que muitas das vezes nós vamos anunciar o Evangelho para alguém, alguém fala assim, eu já fui líder na igreja. Já observaram isso? Eu liderei tantos anos na igreja, eu sei tudo, eu sei de tudo. Mas a Bíblia fala, conhecereis a verdade vos libertará. Por que o irmão de tantos anos não é liberto? Porque não conheceu a verdade. Talvez o que ele conheceu e acha que é verdade, seja uma religião, uma ideologia cristã, né? Então ele acha que aquilo ali foi a profunda experiência que ele teve com Deus. Mas você vai ver, nunca leu a Bíblia, você vai ver, nunca teve uma vida de oração, você vai ver, nunca procurou estudar a palavra de Deus, nunca procurou checar se de fato o que se fala no púlpito é a palavra de Deus. Paulo, quando chegou, né? Qual eram os irmãos? Eram os irmãos que o que ele falava, os irmãos estavam apurando, vendo se o que ele estava falando de fato eram as Escrituras. Então nós precisamos estar apurados. Tem muita gente falando coisas, tem muita gente pregando coisas, anunciando coisas, mas não é Cristo. Amém? Amém? Amém. Mateus capítulo 24, versículo 14, se não me falha a memória, depois você me corrija, mas se tiver, diz o que lá? Diz que, e este evangelho do reino, não é assim? Será pregado
por todo mundo. Então virá, porque ainda não veio o fim. O evangelho que estão pregando, é o evangelho mesmo? O evangelho que estão anunciando por aí, é o evangelho da graça? É o evangelho que liberta? Ou é o evangelho que traz a pessoa para a lei de novo? Percebe? O Senhor está falando do quê? Que nós devemos orar para pedir ao Senhor que Ele envie trabalhadores. Então, o evangelho, ele deve ser pregado a todas as nações. Interessante que quando eu começo a falar do evangelho da graça, as pessoas falam, você nunca tinha ouvido isso? Meu Deus! Não, eu pensava que eu tinha que lutar pela minha salvação. Mas Cristo já lutou por você. A Bíblia diz que Deus fez ele maldito para que nós fôssemos o quê? Benditos. O Senhor, Isaías, né? Lá no capítulo 53, fala o quê? Que ele tomou sobre si as nossas maldições. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E fomos sarados por causa dele. E lá mais na frente diz que agradou o coração de Deus moer Cristo em nosso lugar. Pastor, nunca vi isso. Uau! Está vendo? Nem tudo aquilo que estão pregando é o evangelho. Amém? Percebe como há necessidade? Eu já preguei para muitos crentes. Para muitos crentes. Eu não sabia disso não. Pois é, pergunta do seu pastor, porque eu sou pastor de um outro rebanho. Sou pastor de um outro rebanho, mas você está sendo enganado. Porque você está vivendo ainda pela lei. E você nunca vai agradar a Deus andando desse jeito. Então o evangelho ele precisa ser pregado. Se você ficar calado, pessoas, possíveis trabalhadores, estão do teu lado e você está o quê? Negando a palavra da verdade. Você não está negociando o que Deus colocou na tua mão. Por isso que eu falo, irmãos, eu sou meio paranoico com esse negócio de anotar. Eu acredito que todo bom filho de Deus deve anotar a palavra de Deus. Que todo bom filho, ele anota os conselhos do pai. Né? Ele anota. Eu me lembro que eu fazia um exercício com meu filho. Ele está aqui, ele vai ouvir, ele vai lembrar. Eu dava um conselho para ele. Eu digo, você vai apanhar. Não, pai, eu não vou fazer mais, tá bom. Aí daqui a pouco, outro. É a segunda vez, você vai apanhar. Na terceira vez, aí eu já vinha batendo nele, lambando. Papai, o que foi? Não sei, quando tu lembrar eu paro. Quando tu lembrar eu paro. Aí ele, eu me lembrei, eu parava. Por quê? Eu não estou dizendo que Deus vai sair te lambando na rua. Eu estou dizendo que o bom filho, ele anota. Para quê? Para ele agradar o coração do pai. Amém? Ele anota. Aí daqui a pouco você está sofrendo, por quê? Porque não anota. Você acha que a igreja é só orar em língua cair no chão? Não, querido, não é. Orar em língua é um exercício de fé. Eu oro em casa, eu oro no carro. Aleluia, no culto é um abençoado. Mas na hora da palavra, é a hora de comer. É a hora de me alimentar. Amém? E o Senhor chama as suas ovelhas de quê? O seu discípulo de quê? De ovelha. Vocês já observaram a ovelha comendo? Alguém já viram? Alguém que já viu ovelha comer? Já vi demais. Elas se reúnem, ela nunca come sozinha. Já começa por aí. A ovelha, ela se junta perto de 2, 3. Você nunca vai ver uma ovelha sozinha, a não ser que ela for criada sozinha. Ela fica lá comendo. Aí ela come aquele capim. E vai mascando. Vai mascando. Joga para dentro. Aí fica ali, parado. Aí daqui a pouco ela não está mais comendo capim. Já jogou?
para o sistema dela. Aí tira primeiro os nutrientes do estômago dela. Aí ela joga de novo, aí ela tira da barriga e joga para a boca de novo. Aquela quantidade de capim. Vai para a segunda vez que ela vai ruminar. Aí ela vai mascar de novo. Masca de novo. E ela joga. Quando ela joga, aí ela já extraiu todos os nutrientes. É aí que ela vai mascar outro capim de novo. Entendeu? Então, quando você rumina a palavra de Deus, é quando você chama um irmão que acabou de sair do culto e diz assim: irmão, que palavra maravilhosa é essa? A palavra que Deus falou comigo foi isso. Aí ele, Deus falou comigo nessa outra. Aí vocês começam a ruminar junto. Rumina junto, rumina. Aí daqui a pouco você encontra outro irmão. Olha aquela palavra, aí já joga de novo para a boca. Aí começa a ruminar de novo a mesma palavra. Esse crente é um crente saudável. Você chega com o irmão, como é que foi o culto? Foi uma bênção, foi o poder de Deus poderoso, eu sapateei, eu caí no chão, eu gritei, eu dei um aleluia, eu dei um... Foi mesmo, e a palavra? Não me lembro. Mas foi uma bênção. Aleluia, eu saí revestido de poder. Como é que tu sabe que tu está revestido de poder? Eu não me lembro. Mas o pastor falou lá. Ou seja, o que você vai falar não vai ter propriedade. Amém? Eu não sou contra a gente orar, tá, irmãos? Deve orar. Eu não sou contra você falar em línguas estranhas. Não, você deve orar em línguas estranhas. Deve, amém? Se você quiser cantar, deve cantar sim. Aleluia. Mas palavra é alimento. Na hora da tribulação, o que vai te firmar os pés é a palavra. Se você não tiver a palavra, a acusação dos outros te derruba. Entendeu? A acusação do... Olha, irmão, nós estamos vivendo num tempo que o diabo tem trabalhado pouco. E a incredulidade dos irmãos tem trabalhado muito. A gente está vivendo num tempo em que as pessoas mais se condenam do que libera a palavra de fé. Porque tu não presta por causa disso, porque tu não presta por causa daquilo, porque você não presta por causa daquilo outro, porque você não presta por causa daquilo outro. Todo o tempo você está condenando, e você está liberando a palavra de fé. A palavra de Deus diz que você é abençoado com toda sorte de bênção, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que nenhum mal te sucederá, que praga nenhuma chegará na tua tenda. A palavra de Deus que vai cair 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. A palavra de Deus diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. A palavra de Deus diz que onde você colocar o pé, será teu por possessão. A palavra do Senhor diz que aonde você for, será abençoado. Um irmão desse, aonde ele vai, ele alimenta todo mundo. Por quê? Porque ele está cheio da palavra de Deus. Dificilmente alguém vai roer o cérebro dele. O apóstolo Paulo fala lá em Efésios 4:11 que o Senhor estabeleceu pastores, profetas, apóstolos, mestres e que mais? É o outro, evangelista, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Esses pastores, esses líderes, eles estão aperfeiçoando o trabalhador que vai trabalhar na seara. Então, se você não estudar a palavra de Deus, dificilmente Deus vai te usar, irmão. Dificilmente. Quando eu era mais novo, que eu aceitei Jesus, entreguei minha vida para o Senhor, eu tinha uns 13 anos, nem me lembro, acho que era 14, 15 anos. E me chamaram para pregar, eu fiquei desesperado. Fiquei desesperado e eu tinha motivo, mas mais louco do que eu era o meu dirigente. Hoje ele é um reverendo. Ele falou: Danilo, tu vai ministrar. Eu disse: eu vou ministrar o quê? Palavra de Deus. Eu falei: eu não sei o que falar. Mas está aqui, ó. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdos seus ouvidos para que não possa ouvir. A quem foi revelado o braço do Senhor. E eu ia treinar na frente do espelho. Eis que a mão do Senhor
não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo os seus ouvidos. Aí agora acabou, é meia hora de falação, e eu só sei falar isso. Aí eu ia de novo, e Deus não está surdo, e Deus não está cego, e Deus ele está agora de olho em você. Irmão, chegou o dia da pregação. Meu Deus, que palavra poderosa. Aí quem estava atrás de mim, né? Naquele tempo das antigas, né? Igreja hiper, mega tradicional. Então chegou um pastor alto, outros pastores, e eu um tampinha lá no canto lá. Disse, meu Deus, eu acho que eu não vou falar hoje não. Aí cantaram, deram recado, e falaram tanto da coisa, e cantaram louvor, e pregaram, e não sei mais quem, não sei mais quem. E eu me lembro que quando eu peguei o microfone, me deram 15 minutos. Então agradeci tanto a Deus. Poxa, já ganhei 15 minutos. Eu tenho que fazer de tudo para terminar antes dos 15 minutos, porque eu termino certo. Sabe o que aconteceu, irmão? Subi no púlpito e eu só me lembro que eu recitei esse versículo umas 50 vezes. Eu li, eu declarei ele, eu orei ele, eu profetizei. A mão do Senhor não está encolhida. Você está me ouvindo? A mão do Senhor não está encolhida. Os ouvidos do Senhor não estão surdos. Deus está te ouvindo nessa. Irmão, quando terminei, eu fiz o apelo. 15 pessoas entregaram a vida para o Senhor. Porque eu só falei da palavra. Eu não falei nada de mim. Nós precisamos hoje aprender a falar da palavra. Só a palavra vai te restaurar, irmão. O que os outros pensam de você não vai te restaurar. Só a palavra. E o Senhor falou o quê? Que nós devemos pregar o evangelho a todas as nações. Todas as pessoas precisam ouvir. A sua amiga lá da sala de aula, o seu amigo da sala de aula, da faculdade, do trabalho, o vovozinho, uma vovozinha, todos eles precisam ouvir o evangelho. O evangelho está onde? Na tua boca. Não é assim que a palavra de Deus fala? O apóstolo Paulo, orem por mim, irmãos, para que quando me derem a oportunidade, a palavra esteja na minha boca. Amém? Então, diga para o seu irmão, diga assim, meu irmão, vamos pregar o evangelho. Amém? Irmão, o segundo ponto que eu quero falar aqui, se compadecer por pessoas perdidas. Jesus, ele olhou para as multidões e ele se compadeceu. Irmão, estão vendo pessoas indo para o inferno, a gente não se compadece. Isso aí já vai para o inferno, já está indo. E Deus te chamou para pôr em liberdade o cativo, o oprimido, e você está dizendo, vai para o inferno mesmo. Tu já vai para o inferno, esse aí já vai morrer. Esse aí está lascado. Esse daí, isso. Nós não nos compadecemos mais. Entendeu? Talvez se fosse nosso filho ou nossa filha, a gente se compadecesse mais das pessoas. Mas nós não nos compadecemos. Por quê? Porque nós temos a palavra, amém? Temos a palavra. E essa palavra está em nós, sim ou não? Tá. Ela tem operado em nós, sim ou não? Isso me lembra a parábola do talento. Lembra da parábola do talento? O Senhor deu 5 para um, 2 para o outro e 1. O problema ali, o que deve ser pregado, o que deve ser mencionado nessa parábola, é o que tem 5, 2 ou 1? Hein? Já observou? Quem é? É o que tem 1. Porque o que tem 1, apesar de ser 1, a parábola só foi dita por causa dele. Você vai observar que o primeiro chega, Senhor, me dá esses 5 talentos. Eu corri, negociei e trouxe outros 5 talentos. Está aqui, Senhor, 5 que você me deu e 5 que eu estou trazendo a mais. O Senhor fala o que para ele? Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Lá vem o outro.
O outro veio com os 2 talentos. Amém? Diga amém. Chegou lá, Senhor, está aqui, tu me deste 2 talentos. Eu trouxe mais 2. Eu negociei. Eu trouxe mais 2. O Senhor diz o quê? Servo bom e foste fiel no muito. É assim? Não. Foste fiel no pouco. Para o que tinha 5, ele disse o quê? Foste fiel no pouco. Tanto o que recebeu 5, para Deus era pouco. O que recebeu 2, para Deus era pouco. Mas o Senhor é que vem muito para a nossa vida. Amém. Seja servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito, te coloca, entra no gozo do Senhor. Aí chegou o terceiro. O terceiro chegou como? Senhor, um negócio para te falar. O que foi, meu filho? Eu sabia que o Senhor era ruim. Eu sabia que o Senhor colhe onde não planta, que o Senhor ceifa onde não semeou. E sabendo disso, eu fiquei com medo do Senhor. E eu enterrei o teu talento. Está aqui um teu talento. Olha o que está sendo falado aqui. Olha a visão desse que ganhou um talento. Deus é ruim. E Deus, ele vai querer, pelo menos dele que ele me deu, eu vou devolver de volta. Porque eu sei que Deus é ruim. Que ele vem cobrar aonde ele não plantou. Deus é assim, irmão? Deus pega aonde ele não plantou? Não. Deus não pega nada, não. Que colhe aonde não plantaste, que recolhe onde não semeaste. Está aqui o teu talento. O Senhor fala assim, você sabia que eu era assim? E mesmo sabendo que eu era assim, tu enterrou o meu talento? O Senhor falou o que para ele? Servo mau. Se o Senhor observa que o Senhor não chama ele de filho mau, o Senhor chama ele de servo mau. Sabendo ou imaginando que eu era assim, tu não acharia pelo menos coerente tu pegar a minha moeda, o meu talento, entregasse no banco para que rendesse juros? Pois eu vos digo, tira o talento dele e dai ao que tem mais, 5. Porque até o que tem lhe será tirado. E até o que não tem lhe será tirado, dado ao que tem mais. 5. Pastor, que pessoa é essa que tem um talento? Aqui vai. A pessoa que tem um talento é aquela que ela acha que ela nunca vai servir na igreja para alguma coisa. Ela tem um talento. Ela recebeu. Nós somos a geração de um talento, irmão. Amém? Amém. Diga amém. Amém. Preste atenção na situação que eu estou falando aqui. Nós somos a geração que tem um talento. Então, você se alimenta da palavra de Deus. Amém? Mas você não dá para ninguém. O que você está fazendo? Você está negociando? Ou você está enterrando? É, irmão? O que você acha aí? Você recebe, mas não dá. Amém? Eu fico impressionado com muitos irmãos que gostam de ir nos cultos. Ele passa um ano todinho no culto. Passa um ano todinho, ele não ganha uma pessoa para Jesus. Um ano todinho, 12 meses, 365 dias. Ele não tem tempo para falar de Jesus para ninguém. Mas ele tem tempo para sair, ele tem tempo de ir no shopping, ele tem tempo de cinema, ele tem tempo de trabalhar, ele tem tempo de comprar as coisas dele, ele tem tempo de um monte de coisa, mas ele não tem tempo, para pregar a palavra para uma pessoa. Aí eu pergunto para você, o que você acha que esse irmão está fazendo com um talento que Deus deu para ele? Ele está o quê? Enterrando. Aí ele fala assim, não, esse negócio de pastor, de pregar a palavra é para o pastor Danilo. Eu não fui chamado. Você nem falar direito. Ele não, ele ali Deus vai... Ô irmão, ai Deus, eu temo e tremo ao Senhor, amém? Um dia eu vou estar diante dele.
olhando em sua glória, eu vou dizer, Senhor, tudo que me deu eu passei. E quanto mais eu falo de Deus, mais eu negocio. Mais alguém pode querer vir para Jesus. Eu falo para irmãos da nossa igreja, eu falo para irmãos de outra igreja. Por quê? Porque outros irmãos estão também se alimentando. E o Senhor coloca na conta. Amém? Então nós precisamos de quê? De anunciar, se compadecer das pessoas. Puxa, eu estou bem, eu estou abastado, o Senhor tem me abençoado financeiramente, aleluia! Pregue a prosperidade para alguém. Fale, irmão, olha, eu cheguei aqui nessa cidade, eu não tinha nada, mas o Senhor me abençoou tanto, tenho certeza que como Ele me abençoou, Ele vai te abençoar, quero te levar domingo para o culto, vamos? É assim que eu faço. Sou curto e grosso. Uma pessoa que eu liguei hoje, eu estou com um problema sério, eu digo, todos os dias não faltará problema para você. Todos os dias a minha costa dói. Todos os dias eu me canso. Todos os dias eu quero tirar uma pestana, eu quero dormir um pouco. Todos os dias, mas eu não paro, eu vou pregar, eu vou levar palavra, eu vou anunciar Cristo para alguém, porque em casa, sentado, deitado, eu não ganho nada. Eu não ganho nada, nem na vida da igreja eu ganho. Por quê? Porque o abraço, a palavra profética que vai sair da sua boca para o outro irmão, não vai ser liberada na vida dele. Por quê? Porque ele está em algum lugar isolado. Ele está em algum lugar lá recebendo a palavra. Amém? E não é assim. Se Deus quisesse que você ficasse só em casa assistindo a palavra, Deus tinha feito você por... Como é que é o nome daquele? Por pixel. Tem aqueles pixelzinhos da tela do celular? São pessoas digitais. Não é uma pessoa. Deus tinha feito no mundo digital. Ia fazer de você uma IA. Mas Deus não fez você na inteligência artificial. Deus fez você de carne e osso. É para você estar orando como um pastor de carne e osso. É para você estar recebendo uma palavra em carne e osso. Amém? Deus ele está fazendo isso. Não posso. Aí daqui a pouco, amanhã é segunda-feira, você vai trabalhar. As pessoas vão falar o que de Deus? O que nós vamos falar de Deus para as pessoas? O que eu vou falar de Deus para alguém? Irmãos, por quê? Porque eu não me compadeço. Eu sou frio. Eu não me compadeço. Eu não tenho compaixão. Uma pessoa erra uma vez, amém. Ela erra 2 vezes, amém. 3 vezes, amém. Continue convidando, continue levando. O mundo já acusa muita gente. Errou 100 vezes, ajude esse irmão 100 vezes. Você está trabalhando, o Senhor vai te recompensar. Sabia disso, irmão? O Senhor, Ele vai te recompensar, Ele vai te retribuir. Isso aí é quando nós sentimos o quê? Compaixão. Poxa, hoje é domingo, não estou com vontade de ir para o culto hoje não. Eu vou dormir, sou pastor, Deus vai me perdoar. Eu estou na graça, né? Ô irmão, eu vou fazer um aviso aqui para você, não vai ter culto hoje, tá bom? Tá bom. Aí na segunda-feira, os irmãos estão tudo descampados. Terça, quarta. Aí daqui a pouco começa a cair irmão. Começa a enfraquecer os irmãos. Aí no outro domingo eu digo, rapaz, eu vou levar uma palavra qualquer lá. Esse irmão não merece dar uma palavra boa não. Ou qualquer palavra tá bom para esses irmãos. Ô irmão, Jesus te ama, Ele quer te salvar. Amém, vem aqui que eu vou orar. Eu começo a fazer a obra de Deus sem compaixão.
Vou fazer a célula aqui rapidinho, porque o jeito eu estou apressado, eu vou fazer a célula de qualquer jeito. Aí você vai e faz de qualquer jeito. Não tem o quê? Compaixão. Aquele irmão que você está visitando, está passando por um problema, tem demônios querendo destruir a vida dele, tem enfermidades querendo destruir a vida dele, está tudo acontecendo no reino espiritual, mas você não enxerga porque seu olho ainda é carnal. Mas quando você está cheio de fé, você diz, eu vou levar uma palavra de Deus para aqueles irmãos. Eu não estou bem, mas eu vou. No nome do Senhor Jesus, eu vou. Amém? Eu vou. Sabe por quê? O Senhor vai me dar graça. E vai ser melhor ainda do que eu tivesse planejado alguma coisa, que Ele vai me dar a palavra certa. E você vai, aí você sabe quando termina a célula, aquele irmão vai dizer, ô irmão, muito obrigado. Essa palavra foi de Deus. Eu estava pensando em fazer uma coisa, eu estava pensando em fazer outra, mas o Senhor falou comigo. Aí você olha para você e vê assim, o quanto Deus ainda quer te usar, o quanto Deus ainda quer mover por meio da tua vida. Sabe, irmãos, acredite no que eu vou lhe falar, são poucos os trabalhadores, mas o Senhor está dizendo, orai ao Senhor da seara, que quando o Senhor olhou, Ele sentiu o quê? Compaixão. Puxa vida, são ovelhas, estão perdidas, tadinha delas, não tem o que comer, estão com frio, não tem pasto, algumas estão comendo todo tipo de imundície. Como tem pastores hoje oferecendo para o seu rebanho um gramado queimado, um pasto de capim queimado, de palavra sem vida, de palavra sem propósito. Por quê? Porque ainda não se compadeceu. Aquele irmão veio de tal lugar, talvez ele esteja passando por uma situação difícil, vou liberar uma palavra de Deus hoje na vida dele. Eu vou abençoar a vida dele, encargo, coração, compaixão. O irmão não pode estar passando pela mão, está vendo? É a mão de Deus. Deus está pegando. Vai orar? Vou nada, não vou orar não. Deixa ele se lascar. Falta de quê? De compaixão. Amém? Vá lá. Leve a palavra para o irmão. O pastor Luiz falou nessa capacitação uma coisa muito maravilhosa que me chamou a atenção. Um irmão, ele era especial, ele tinha 17 anos, mas a cabeça dele, a mentalidade dele era como se fosse um menino de 5 anos. Então ele reparava os carros, ele colocava o colete lá dos jovens que ficam mostrando o lugar para estacionar o carro dos irmãos. E lá ele fazia do jeito dele, aqui. Aí alguns irmãos chegavam e falavam, poxa, tem que tirar esse menino ele é imaturo. Pastor Luiz, deixa ele aí. Poxa, você não tem compaixão, você não tem sentimento por uma pessoa dessa. Como é que tem o amor de Deus na vida? E ele ia, e ele ensinava tudo errado, mas agora sim, agora. Está tudo certo. Ele estava se sentindo o quê? Útil. Vai cantar um hino, canta muito ruim, irmão. Vai varrer, irmão, está tudo mal passado. Vai limpar o vidro, está tudo sujo. Vai fazer alguma coisa, nada está bom. Por quê, irmão? Porque não tem compaixão. Não foi o sangue dele que foi derramado em favor daquele irmão. Então vai pegando as coisas de Deus e vai chutando. E o pastor Luiz fala que aquele jovem um dia chegou com ele e falou assim, pastor, eu quero fazer o cursão.
Aí eu desafio o pastor Luiz, você vai fazer, irmão. Você já vai fazer. Aleluia. Só que o detalhe, ele não sabia ler direito. Então o pastor Luiz chamou o pastor dele, disse, você foi chamado para ser pastor. E você vai ministrar o curso de maturidade no Espírito todinho para ele. E ele vai ser edificado pela sua vida. Sabe o que o irmão fez? O irmão foi lá e ministrou tudinho, só para um irmão. Ministrou e concluiu. Aquele irmão, chegou o dia da formatura, ele estava lá, bonito. Morto de alegre, feliz. Você não tem ideia do quanta compaixão aquele irmão sentiu daquele jovem. Às vezes, trazer uma pessoa para o culto exige-se dinheiro. Às vezes você tem que pegar alguém e trazer. Às vezes custa tempo. Tempo, paciência. Nós estamos aqui, amém, irmãos? Precisamos trazer outros. Precisamos trazer outros. Aleluia. Eu quero declarar que o Senhor vai derramar compaixão nos nossos corações. Sabe? Uma outra coisa que eu achei muito interessante, uma vez o pastor Naô falou. Falou assim que o jovem ia pregar o evangelho, mas toda vez que ia pregar o evangelho, o cara dizia assim, não dá, porque se eu ficar aqui, vão te contar 1 hora do meu trabalho. É. O jovem então ia vender trufa, presta atenção no que eu estou falando, eles iam vender trufa, fazer a venda deles lá, e ele chegava e dizia assim, quanto é a tua hora? É tanto, toma aqui, agora te senta que eu quero falar de Jesus para ti. Você está entendendo? Pagou a diária do cara e disse, agora eu quero que você sente, eu quero que você me escute. E pregou. E quantas pessoas não foram salvas? Sabe, irmão, nós precisamos orar para Deus gerar no nosso coração compaixão. Compaixão. Às vezes nosso irmão ele não tem força para vir ao culto. Às vezes nem você tem força de vir ao culto. Mas quando você se compromete com alguém, você diz, rapaz, eu não queria estar no culto não, mas por causa daquele irmão eu vou. Ele se torna uma pedra de lapidação na tua vida. Eu vou lá, fulano, fulano, estou chegando aí, daqui a pouco. Não, porque eu não me arrumei, não te preocupa que eu vou aí, eu vou escolher a roupa junto contigo, mas você vai. Eu me lembro do irmão Jocélio, está no Ceará, abençoado, irmão, maravilhoso irmão. E no encontro de jovens, quando se fazia encontro de jovem, tinha uma senhora que falou assim, meu filho, você não vai para o encontro, você só vai para esse encontro quando você lavar toda essa louça, que desde manhã você não lavou. Eu vendo a discussão, né? Aí ele falou assim, senhora, vem cá. Cearense, né? Jeito dele, maranhense. Vem cá. Ó, seu filho tem que ir para o encontro. Ele vai para o encontro, eu já paguei a inscrição dele, paguei R$60 na inscrição dele naquele tempo, e ele vai. Não, porque ele deixou essa louça, deixa essa louça aí que eu vou lavar. Vai lavar, vai arrumar tuas coisas lá. E o José lavando as louças. Lavou as louças e disse, olha, e tu para de ser desobediente com a tua mãe, rapaz. Tu para de ser desobediente com a sua mãe, e ele com as malas aqui, com as coisas. Aí o José no final orava, Deus abençoa essa mãe, Senhor, esse filho aqui, abençoa essa casa, lá vai ele com o alvo dele para o encontro. Enquanto outros viam dificuldade, ele via a solução. Não vai dar, irmão. Por quê? Porque a mãe dele estava esculhambando, disse que se ele não terminasse de lavar a louça, ele não ia. E aí, ele é irresponsável mesmo, o que vai fazer, né? E não dá. Compaixão. Quando você tem compaixão, você sente a dor daquela pessoa. Gente está indo para o inferno.
Você está vendo, mas aquela pessoa não sabe nem que mundo ela está. E outra coisa, tem crosta de demônio que só sai com oração e jejum. Você acha que só convidando ela vai vir? Não vai. Não vai. Tem que orar, batendo no pé. Quanto mais difícil é, mais você declara. Existe um monte de gente aí presa por espíritos malignos, e é a gente que tem que declarar a palavra de Deus na vida dela. Entendeu? Por isso que nós temos que falar. Às vezes, quando nós estamos com raiva, a gente fala até alto. Não é verdade? Fulano, o que é que tu está falando aí? Eu sou crente, mas meu braço não é. Tem mais disposição para as coisas da carne do que das coisas do espírito. Você é abençoado, você vai sair dessa vida. Você vai vencer esse vício maligno. Você é abençoado. Deus te escolheu, Deus te chamou. Essa é a palavra que tem que sair da nossa boca. Por quê? Porque nós temos o quê? Compaixão. Precisa ter esse sentimento de compaixão. Amém, irmãos? Terceiro e último ponto que eu quero abordar aqui dessa palavra. Aflitas e exaustas. O Senhor falou que ele viu o quê? Ovelhas aflitas e ovelhas exaustas. Aqui tem um ponto. Tem duas dimensões. Pelo menos a primeira que eu quero falar aqui. É que um crente que não vem ao culto, ele só vive aflito e exausto. Não participa da vida da igreja, ele não ora, ele não participa de célula, ele não participa de discipulado, ele não participa de CTL, de cursão, ele não participa de nada. Você conversa com ele, como é que ele diz que ele está? Como é que você está, irmão? Estou bem. Está bem mesmo? Hein, irmão? Está bem mesmo? Vamos orar aqui. Ele não sabe nem com que palavra ele vai começar a oração. A voz já é introspectiva. Ora aí, irmão. Senhor, abençoa. Amém. É aquela oração. Né? Obrigado, Deus. Ela é introspectiva. Por quê? Porque o diabo, ele traz o pecado, e o pecado causa o quê? Vergonha. Os irmãos que estão na vida da igreja, você diz, irmão, vamos orar agora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento nós abençoamos a vida desse irmão, dessa irmã, nós liberamos favor de Deus na vida dela. O Senhor liberou aqui uma palavra para nós, que onde nós declarássemos uma palavra de vida, o Senhor iria projetar vida. Então nós projetamos vida agora na vida. É diferente, você percebe que quem está na vida da igreja não vive exausto e não vive fadigado. Amém? Tem irmão que ele só vive visitando os outros. Irmão, ore por mim. Irmão, ore por mim. Mas você convida para o culto, não vai. Você convida para uma célula, não vai. Você convida para outra coisa, não vai. Nunca dá. Nós vamos jogar uma bola agora. Ele já vem aquecendo. Né? Vamos numa praia na hora, vamos fazer aquilo, vamos fazer. Irmão, nós vamos para o culto. Ai, meu Deus, não sei, eu não sei se vai dar. Então a ovelha, preste atenção, a ovelha que não tem pastor, ela vive exausta e cansada. É ovelha, mas está perdida por aí. Você está entendendo ou não? Está vivendo perdido por aí. Então eu sou pastor, amém? Estou trazendo a palavra de Deus aqui para os irmãos, amém? Você é uma ovelha, amém? Está se alimentando, não é assim? Dificilmente você vai ficar doente. Quem se alimenta da palavra, está alegre. Quem se alimenta da palavra, está cheio do Espírito. E o Espírito Santo não é uma possessão não, tá, irmão? Espírito Santo é avidez. Espírito Santo é ser sóbrio. Espírito Santo é ter intrepidez para determinadas decisões. Ser cheio é não ser confuso espiritualmente. Então, o Senhor ele fala assim, são ovelhas que estão aflitas e exaustas. Eu vou falar uma coisa para os irmãos.
Um dia desse eu estava no meu comércio, lá, e teve um cidadão que ele chegou. Irmão, passei um problema muito grande, irmão. Aconteceu isso. A minha esposa, isso. E eu comecei a ouvir ele. Então, pastor, eu me decepcionei com Deus. Então. Amém, irmão? Agora eu quero falar. Você quer ir para o culto comigo? É, pastor, porque... É bem assim. Não, eu vou te pegar lá na tua casa. Eu moro longe, eu te pego. Eu vou lhe pegar lá na sua casa. É, pastor, não é assim não, porque aí o problema já não era mais ele, já era a mulher. Porque a mulher, você não conhece a minha esposa. Então, é uma ovelha que está aflita, que está exausta, mas não quer ser o quê? Pastoreada. Percebeu a diferença? É uma ovelha teimosa. É uma ovelha que quer andar sozinha. Ovelha que anda sozinha é petisco de lobo. Você vê um irmão que não quer mais falar com ninguém da vida da igreja, pode ter certeza, é queda. Você está entendendo? Mas quando você anda com irmãos, poxa, irmão, quando eu ando com os irmãos, me sinto tão bem. Fortificado, alimentado. Eu vim aqui para o culto, irmão, sai daqui alimentado. Só de ver os irmãos, de abraçar os irmãos, de dar graça e paz para os irmãos, eu me sinto alimentado. Sabia? Aquela tristeza vai embora, aquela angústia, aquela perseguição vai embora e eu fico leve. Ô Senhor, obrigado pelos meus irmãos. Obrigado por cada um deles, pelos que vieram, pelos que não vieram, pelos que nunca mais eu vi, pelos que eu nem sei por onde estão. Obrigado. Então, quem não tem pastoreio só vive cansado e exausto. Mas o Senhor falou o quê? E aí, irmãos? Quantos irmãos lembram daquele versículo que diz: vinde a mim, todos vós que estáis o quê? E sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o quê? O meu jugo. E o meu fardo que é leve. Por que ele diz vinde a mim? Porque ele está dizendo, a tua preocupação me dá. Me dá o teu problema aí que eu vou te dar a minha solução e a minha paz. Quem vive a vida da igreja, vive em paz e solucionado. Quem quer vir na igreja uma vez no mês, é vela. É como diz o pessoal, é sal. Está morto espiritualmente. Por quê, pastor? Mas eu vi ele. Não, aqui dali é aparência. Só tem vida quem está na vida da igreja. Só tem vida de Deus quem está na vida da igreja. Amém, irmão? É difícil de entender ou está claro? Isso é a palavra de Deus que está dizendo. O Senhor Jesus falou para aquela mulher samaritana. Falou, mulher, se tu soubesse quem te pede água, tu pediria água, eu te daria a água da vida. E do teu interior fluiria um rio de água viva, que jorra para toda a eternidade. Eu quero te dar. Você quer? Está vendo? Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Jesus, ele só chega e diz, você quer? Sim ou não? Ah, eu quero, Senhor. Então pronto. Teve um cidadão que falou para Jesus, Senhor, eu sei que se tu quiseres eu serei curado. O Senhor disse o quê? Não, eu não quero. Foi isso? Eu quero. O que aconteceu com ele? Ficou curado. Então o que o Senhor quer para nós? Irmão, o que o Senhor quer para nós? Você quer nos dar paz, nos dá alegria de espírito, nos dá compaixão, nos dá amor. Quanto mais a gente ama as pessoas, mais Deus manifesta em nós a sua graça, o seu poder, a sua misericórdia. Coisas acontecem conosco. Sabe, irmãos, eu sou muito agraciado por Deus. Eu agradeço muito a Deus, porque nada que eu tenho é meu, é fruto da minha esperteza.
Eu estou andando e Deus está me abençoando. Eu estou fazendo as coisas e as coisas do reino dos céus trabalham por mim. Quando eu chego no lugar para resolver, o Senhor já resolveu. Sabe, irmão, por quê, irmão? Porque o reino trabalha em meu favor. Coisas acontecem por nós. O Senhor, Ele quer cuidar da tua vida, irmão. O Senhor, Ele quer zelar por ti. Quer cuidar da tua saúde. Ele quer cuidar da tua história. Ele quer cuidar do teu coração. Ele quer derramar encargo na sua vida. Só que nós precisamos de quê, irmão? Está na vida da igreja. Liberar a palavra da fé sobre o nosso coração. Liberar a palavra da vida sobre o nosso coração. Sim ou não, irmão? É isso. Libera a palavra da vida sobre você. Abençoe você mesmo. Eu sou abençoado, eu sou guardado, eu sou amado. O pessoal está sentando a pisa em ti. Eu sou amado, eu sou abençoado. Toda sorte de bênção está sobre mim. O diabo não resiste a um homem desse, uma mulher dessa. Por quê? Porque está cheio da palavra de Deus. E eu quero deixar essa palavra para o seu coração. Amanhã pode vir lutas, amém? Mas essa palavra vai te alimentar amanhã. Amanhã você vai estar ruminando ela, liberando a palavra sobre o seu coração e dizendo: sou abençoado. O Senhor me chamou para uma obra. O Senhor vai fazer eu frutificar. Mais do que isso, quero desafiar você hoje. Você pode hoje dizer assim: Senhor, se tu tem um chamado para mim, só se você tiver coragem, tá bom? Mas ainda não tendo coragem, eu quero desafiar você. Senhor, se essa palavra é para o meu coração, eu quero que o Senhor envie uma pessoa para eu cuidar. Mas quando chegar com você, não empurra para o pastor não, é para você. Para você orar por ela. Amém? Você vai falar assim: Senhor, envia uma pessoa. Eu quero, Senhor, uma pessoa, Senhor. Aí quando alguém chegar com você, lá no seu trabalho, fulano, nem sabe, estou com dor de cabeça. Aí você não vai ficar com vergonha. Você tem que, eu posso orar por você? Menino, você ora? Eu oro. E você vai ficar boa. Né? Você é crente, né? Eu sou crente, não sabia. Porque tem um crente 007, né? Aí Deus manda lá a pessoa, aí você, Senhor, aqui está o João, a Maria, a Raimunda, o Raimundo. Eu abençoo a vida dele e curo essa enfermidade em nome de Jesus. Você sabe o que vai acontecer? Não é porque você tem superpoderes de você, não. Porque o Senhor honra pela sua palavra. Ele vai ficar curado. Ele vai dizer: menino, você é uma pessoa de Deus mesmo. Onde é a tua igreja? Aí tu vai dizer: agora eu entrei numa fria. Não, agora é que você vai começar. Agora, tem o culto dia tal, mas temos a célula. Dia tal, vai ter a célula. Vamos comigo? Vamos. Me dá teu número de telefone. Aí já começa. Você começa a fazer o quê? As anotações. Você começa a escrever tudo. Quando você começa a escrever tudo, o que o Espírito está fazendo? Trabalhando na tua vida, irmão. Está dizendo: olha o trabalhador aí da seara. Olha aí o trabalhador da seara. O servo da seara. Olha aí ele se manifestando. É você. É Deus dizendo aqui, está aqui. Eu vou fazer do João, da Maria, do Raimundo um trabalhador da seara. Amém, irmãos? Quantos querem trabalhar para o Senhor? Levante sua mão assim.